explicar um pouquinho o que nós vamos estudar, não só hoje, mas ao longo das quartas-feiras. Ao longo do ministério de Jesus, ele contou e tem registrado nos 4 evangelhos, existem 35 histórias diferentes, e essas histórias são chamadas de parábolas. E o que são as parábolas? São histórias que o próprio Jesus conta, nas quais ele quer ensinar verdades importantes do reino dos céus para você e para mim. E tanto é que grande parte dessas parábolas tem a ver com ensinar verdades do reino do céu, que boa parte delas começa com a expressão assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí, segue a história. Jesus ele utiliza também muitas figuras que hoje até não são tão comuns da gente ver, mas eram bastante comuns na Palestina dos tempos dele, em que as pessoas conheciam e sabiam das situações que aconteciam, coisas comuns, uma pessoa, enfim, plantando grãos, um pescador, enfim, pegando ali um monte de peixes numa rede, alguém, enfim, à procura de uma boa pérola, e por aí vai. Cenários que o povo, a população local conhecia, tinha noção disso. E aí, enfim, Jesus aproveitava o conhecimento dessas pessoas sobre isso, falava sobre essa situação e ia dizer: o reino dos céus é semelhante a isso, porque isso tem a ver com determinada coisa. E as parábolas são tão interessantes, enfim, que quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, percebi o seguinte: que a gente pode fazer um estudo bíblico sobre temas bíblicos, doutrinários, enfim, só com as parábolas. Por exemplo, você quer estudar, por exemplo, sobre a volta de Jesus. Tem parábolas que falam sobre isso. Você quer estudar, por exemplo, sobre o perdão. Tem parábolas que falam sobre isso. Você quer estudar sobre salvação. Muitas parábolas falam sobre isso. Enfim, existem vários assuntos que estão inseridos dentro do contexto das parábolas e que são muito importantes para que a gente ou estude ou relembre, se já estudou isso em algum momento, já que histórias, especialmente contadas por Jesus, são, vamos dizer assim, bastante populares, até mesmo hoje. E quem é aqui do departamento infantil, ou já foi do departamento infantil, sabe muito bem que como é que é a lição das crianças. Se você vai olhar, por exemplo, a lição do meu filho, que tem 1 ano e meio, de Emanuel, ou até mesmo a lição do Heitor, que tem 7 anos, a lição deles é sempre, a lição deles não vai estar escrito assim: 7 maneiras de como guardar o sábado, 5 maneiras para ser salvo. Não existe isso. Lá as lições sempre estão registradas através de histórias. Por quê? Porque é através das histórias que é mais fácil, e isso até os professores dizem, através das histórias é mais fácil a gente conseguir captar, enfim, as lições, a gente aprender, a gente assimilar as coisas. E Jesus, como excelente professor, utilizou e muito esse recurso. Porque até mesmo João vai mencionar, no final do seu evangelho, que muitas coisas mais Jesus fez além das que estão registradas aqui. Então, com certeza, Jesus contou bem mais do que essas 35 histórias. Mas essas 35 parábolas descritas aqui nos evangelhos já nos dão assim um vislumbre bem interessante de tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar. Obviamente que nessas quartas-feiras de agosto a gente não vai comer as 35, mas vamos falar sobre algumas delas. Quem sabe numa outra sequência de quartas-feiras no futuro a gente continue falando sobre outras parábolas. Esse é um tema muito rico. Mas de forma especial vamos começar com Marcos capítulo 4, a partir do verso 1, e curiosamente ela é como se fosse assim a parábola do start, a parábola do início. No Evangelho de Marcos, ela é a primeira de todas as parábolas a ser contada. E não é por acaso. Tem um motivo do porquê ela é a primeira a ser contada. E você já vai entender um pouquinho mais sobre o porquê. Essa é a primeira parábola a ser contada, pelo menos a que está registrada no Evangelho de Marcos. Marcos 4, a partir do verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar.
e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia, e assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do solo, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, e a semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Já continuamos, mas perceba só esse cenário, né? Então Jesus está dizendo assim: o semeador sai para semear. E aqui é importante só destacar como é que era a questão da semeadura, né? Dos tempos de Cristo. Não era como, por exemplo, na minha infância, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer junto com meu avô era plantar milho e feijão. Meu avô tinha aquelas maquininhas, enfim, né? Que eu até nem lembro mais o nome, que você crava assim na terra, né? Aí ele abria, né? Depositava ali o grãozinho, e daí eu ficava atrás do meu avô só tapando o buraco, né? Com o pé. E lá ia meu avô, enfim, né? Plantando, e eu tapando, enfim, o buraco, enfim, né? Para deixar as sementinhas ali. No tempo de Jesus, basicamente, como é que funcionava? O sujeito tinha lá o seu campo, enfim, o lugar que ele ia plantar, mas não existia esse cuidado assim de, ok, eu estou semeando, mas eu vou, enfim, cobrir, né, ali para deixar ali a semente. Não, a pessoa simplesmente ia jogando. E obviamente que você jogar sementes pode cair tanto no lugar que tem que cair, né, para germinar e crescer, como pode, enfim, acontecer N outras coisas. E Jesus, sabendo justamente dessa realidade que existia naquele tempo, ele faz o quê? Ele utiliza essa parábola para representar o quê? Grupos diferentes de pessoas, ou melhor, como as pessoas recebem a mensagem de Jesus. E é por isso que essa é a primeira parábola a ser mencionada em Marcos. Porque a questão básica e essencial, antes de mais nada, antes de eu explicar e falar qualquer coisa sobre o Evangelho para você, a pergunta-chave é: como é que você recebe a verdade do Evangelho na sua vida? Pastor, se eu gosto da verdade do Evangelho, beleza, está tudo certo. Mas se eu não gosto, né, se é uma coisa que vai contra aquilo que eu faço, isso aí não é para mim. Eu vou procurar uma igreja, enfim, algum lugar que fale o Evangelho do jeito que eu acho legal. Não pode ser assim. Mas você sabe muito bem que existem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento. E é por isso que Jesus, ele basicamente resume todo o grupo de pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho em 4 grupos. E é por isso que eu sei, embora nem conheça todos aqui, mas eu sei que existem aqui pessoas que fazem parte dos 4 grupos. Não tem um 5º grupo. Não, é diferente. Não. Você vai ver, vai estudar e você vai ver em qual grupo você se encaixa. Mas todos nós, inclusive eu, fazemos parte de um dos 4 grupos citados ali. Como é que eu reajo à mensagem do Evangelho? Só que aqui tem um detalhe curioso, e que a gente vai ver bem isso claramente no final, que a questão é a seguinte: quem determina a reação à mensagem sou eu. É quase como se fosse... aqui a gente vai revelando a idade, né? Você deve lembrar, enfim, de um programa que existia há décadas atrás na Globo, chamado Você Decide. E aí, a Fábio riu, né? Porque é desse tempo, né? Eu sei. E aí tinha lá, enfim, determinada situação que acontecia, né? E de repente chegava no momento que era o auge da história e de repente congelava assim. Se você quer que a história, né, termine desse jeito, diz que 0800,
Mas se você quer que a história termine de outro jeito, né? A parábola do semeador, a essência é essa. Quem determina que tipo de solo você é você mesmo. Não é Jesus. É você que diz qual é a sua reação. A semente é igual a todos, mas quem decide se essa semente vai germinar e vai dar frutos é você. Amém. Mas vamos continuar, enfim, a leitura, porque aqui também tem um detalhe bem interessante. Essa é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus vai explicar, vai deixar bem claro qual é o significado da parábola. Então aqui não tem assim a questão de, não, porque a semente, tá, ele está falando só do agricultor, ele está dizendo assim que o cara lá está plantando errado, tá. Não tem nada a ver com isso. Jesus ele deixa bem claro qual é o significado da parábola. E esse é um privilégio que a gente tem nesse estudo. Porque aqui Jesus deixa bem claro o que ele quer dizer com o assunto. Olha só, Marcos 4, a partir do verso 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Vamos só fazer uma pausa aqui, e a gente vai explorando grupo por grupo, né? Esse primeiro grupo é o grupo da semente que caiu à beira do caminho. Se você foi criado, enfim, no interior, conhece bem o contexto, enfim, de roça e tal, sabe que geralmente a terra que fica à beira do caminho, ela é bem rígida, né? Bem dura, especialmente se não chove. Lembro de uma vez, enfim, que uma das coisas que eu dizia, né, que seria quando crescesse. Claro, quando criança a gente fala muita bobagem, né? Uma vez, quando criança, eu ouvi alguém falando que era desempregado e eu disse para a mãe assim: mãe, eu quero ser desempregado. Não sabia o que estava falando. Mas depois mudei, enfim, e aí falei que eu queria ser um arqueólogo, né? Desenterrar, enfim, coisas antigas e tal. E aí comecei a cavar, enfim, num solo bem duro, enfim, perto da entrada ali de casa. E, enfim, comecei usando uma colher, enfim, tive que trocar a ferramenta, enfim, porque a colher, né, entortou. E eu fiquei muito feliz, achei que ia dar certo realmente o emprego de arqueólogo, porque consegui desenterrar um osso de galinha, né? E fiquei todo feliz, né? Mas depois, enfim, quis continuar a escavação, mas a terra era muito dura, desisti. E o fato é, semente semeada à beira do caminho, mas aqui claramente, o que representa a semente, irmãos? A semente representa a palavra. Porque ali é dito, o semeador semeia o quê? A palavra. E aí fala sobre o primeiro grupo, os da beira do caminho. Que esses da beira do caminho até escutam a palavra. Mas o que acontece? Logo vem Satanás e faz o quê? Tira, rouba, né? Não deixa a semente nem sequer ali pensar em germinar. Irmãos, esse grupo, você pode pensar assim: pastor, mas esse grupo é só de gente que não quer saber da igreja, não quer saber de Deus e tal. Engano seu. Engano seu. Tem muita gente que pode frequentar a igreja e fazer parte desse primeiro grupo. Por quê? Porque esse é o grupo que sempre se baseia nos pré-conceitos. Entendeu bem? Eu fiz a pausa justamente por isso. Os pré-conceitos. No meu primeiro ano de ministério, uma das coisas que eu tinha que fazer, assim, que costumava fazer, enfim, com frequência, a pedido da associação, eu fazia parte de uma equipe do departamento de mordomia cristã, né? Que você viajava no estado. Então, além de ser capelão, né, na escola onde eu trabalhava como professor de Bíblia, eu rodava, enfim, o estado, enfim, geralmente estava a cada sábado numa igreja diferente. E num determinado sábado eu fui numa igreja aí, em algum recanto, né, do interior desse país, né, não vou dizer o nome, e aí cheguei lá, enfim, e a pessoa, o líder da igreja, começou literalmente assim a zombar de mim. Começou assim: e aí garotinho, né? É um garotinho mesmo, né? Tá, começou assim
fazer pouco caso. Sim, também, né? Desdenhar. Na época, eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. Tinha ainda que estava nos tratativos finais, né? Tinha um dente saltado aqui assim, né? Era um ser meio esquisito. E aí, enfim, eu sei que naquela igreja tinha uma norma, né? Que o pessoal dizia assim, ó, por exemplo, o hino inicial no sermão de sábado nunca era o pregador que escolhia, era sempre o mesmo culto, a mesma música. Então, por exemplo, assim, não é que assim, os líderes da igreja escolhiam uma música e colocavam. Não, era sempre a mesma música, o hino inicial. Não estou falando da doxologia, os primeiros, né? Mas o hino inicial, enfim, antes do sermão, era sempre o mesmo. E aí o pessoal dizendo assim, ó, você vai entrar, enfim, na plataforma e tal, mas você entra e não ajoelha, viu? Entra e não ajoelha, tá, garotinho? Tá? Eu falei, tá bom, né? O que eu vou falar assim, né, nessa situação? Mas o que acontece? Provavelmente eu preguei e ele nem deve ter. Depois, enfim, ele até pediu desculpas, né, mais tarde. Mas você já vê que ele simplesmente olhou, né, para um rapaz, enfim, pobre, né, meio esquisito ali, né? O pastor novinho. Esse aí deve ser inexperiente, né, pobre coitado. Mas ele se esquece que a questão é a seguinte: não importa se eu sou menos experiente ou mais experiente. Se o Luiz Henrique, com 13 anos de ministério, não for dirigido pelo Espírito Santo, coitado dele. Mas se o Luiz Henrique estiver entrando agora na igreja, mas for dirigido pelo Espírito Santo, amém, é isso aí. Amém. Mas é que às vezes a gente tem o chamado pré-conceito. Por muitas vezes também não se colocar no lugar, enfim, das pessoas, né? Enfim, aí eu poderia citar para você dezenas de histórias sobre isso. E muitas vezes isso acontece no próprio estudo da Bíblia. Uma vez dizendo assim, pois é, eu não quero mais estudar a Bíblia. Mas por quê? Porque você não gostou do estudo? Não, é porque quando chegar lá no final do estudo, eu vou ser obrigado a me batizar. E aí eu não quero. Olha, até hoje, e eu fiz o estudo bíblico há 20 anos atrás, ninguém colocou uma arma na minha cabeça para dizer que eu teria que me batizar. Isso é uma escolha da pessoa. Mas é que às vezes a pessoa já tem um pré-conceito de olhar lá na frente e pensar assim, ixi, mas aí eu vou me comprometer com isso, com aquilo. Não, a questão é decisões, é escolhas que você faz. E a pessoa nem se dá ao préstimo de pelo menos assim, vou estudar, vou entender o que é a vontade que não é da igreja, que não é do pastor, que não é do irmão, mas é a vontade de Deus para ele. E é por isso que a questão é, existem muitas pessoas. Se você, por exemplo, sabe qual é a vontade de Deus, você reconhece qual é a vontade de Deus para você, mas você simplesmente coloca desculpas e fica postergando, esse grupo aí, da beira do caminho, porque você ouve a palavra, eu sei que eu preciso estudar a Bíblia, eu sei que eu preciso me entregar a Cristo, eu sei que eu preciso. Não, mas isso aí, enfim, né? Vou postergando, vou colocando desculpas. É esse grupo à beira do caminho. Não deixo a palavra realmente germinar no meu coração. Ou sou o mais ou menos, né? Sou aquele que a gente acha, né? Que para Deus existe um mais ou menos. Então eu sou aqui, mas eu sou 89% cristão. Existe isso, né? Não. Só para Satanás. Não existe. Ou você é, ou você não é. Né? Então, isso é algo bem importante de destacar desse primeiro grupo. Vamos continuar lendo. Marcos 4, a partir do verso de número 16. Diz assim, e estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que acontece? Logo se escandalizam. E aí vem o segundo grupo. E esse grupo é bem diferente do primeiro, porque o primeiro
já tem aquela rejeição, assim, é aquele que às vezes até ouve, sabe, mas diz assim, não, né? Não quero, não aceito. Esse segundo grupo, assim como os dois posteriores, vai dizer assim, sim, eu aceito, sou de Jesus, aceitei, enfim. E detalhe, o texto diz ali que aceita de que forma? Alegria. Oh, que beleza, né? E eu já contei para você aqui, né, a história da pessoa mais animada que eu batizei até hoje, né? E quase fez com que eu fosse nocauteado dentro do tanque de batismo. Que o sujeito, enfim, ele foi se batizar, né? Desci ele assim, e aí na saída, ele com a mão fechada assim, ele se apoiou, né? Com o pé, e aí tentou dar um pulo, né? Bem no momento que estava voltando ele, né? Para ficar em pé, né? Na água. E aí com isso ele quase me acertou, enfim, quase me acertou um soco, né? Eu tenho a foto guardada aqui nos registros aí, né? Do sujeito, o sujeito assim, eu olhando assim para ele. Assim. Ele ficou um mês na igreja. Um mês. Misericórdia. E não foi por falta de visita, não foi por falta de acompanhamento, não foi por falta disso. Mas a questão é, tem muita gente que é, nossa, sou dedicado, vou me empenhar, e é isso aí, não, porque agora é esse momento. Só que muitas vezes parece que a palavra dessas pessoas passa muito rápido. Mas sabe por que acontece isso? É porque hoje a nossa sociedade é assim. Nossa sociedade é assim. A nossa sociedade é uma sociedade que ela é baseada única e simplesmente nas experiências, é no sentir, né? E isso acaba sendo trazido para a igreja também, né? Então, beleza, aqui eu me senti bem, mas se eu não me sentir bem, eu vou para outro lugar. Quando na verdade a base deveria ser o quê? Eu estudei, está de acordo com a Bíblia, é isso mesmo. Se não está, eu vou para outro lugar. Mas a base é o quê? É a Bíblia, não é o seu sentimento ou o que você deixou de sentir. Mas hoje as pessoas são assim, a sociedade é assim. Quer um exemplo disso? Ontem, tinha um tempinho livre entre uma visita e outra, e eu fui cortar meu cabelo. E quando fui cortar o cabelo, olha, mas que situação, enfim, desagradável. Assim, não pelo cabeleireiro, enfim, né? Cortou, fez o que precisava fazer. Só que ele estava ouvindo, enfim, né? Um estilo de música que para mim não funciona. E o tipo de música que ele estava ouvindo era tudo músicas do tipo assim: ok, vamos ficar lá, é só mais uma noite, é a última vez, depois vou te desprezar, tô indo embora, etc. E vamos para um motel, mas é a última vez, é isso aí, tchau, já era, coisa assim, tipo assim, hoje eu fico com você, mas amanhã sei lá, né, não sei. É tudo coisas assim. Os relacionamentos hoje parece que são descartáveis. A sociedade coloca isso. Porque tudo depende do sentir. Se eu me sentir bem com essa pessoa aqui, hoje, ok. Mas amanhã eu olhei assim, não fui com a sua cara, então tchau. Hoje é esse nível. E isso acaba vindo também para o contexto religioso, em que Jesus sabia muito bem, né, o que seria a nossa sociedade. Ou seja, a sementinha até nasce, né? Só que o problema é o quê? Ela não tem o quê? Não tem raiz. Ela não consegue, enfim, se fixar, ela não consegue, enfim, ter algo sólido. E é por isso que, beleza, estou ali, estou empolgado, ok. Mas aconteceu qualquer problema, ixi, é o fim, mas para quê? Para que eu aceitei Jesus? Agora está dando tudo errado, todo um problema, tudo isso, tudo aquilo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? E por aí vai, né? E você viu porque você já conheceu, já viu alguém assim. Pois é. Esse grupo, olha, eu estou para dizer que talvez desses 4 grupos é um dos mais numerosos, se não o mais. Porque realmente nós temos muita gente que é assim, desse perfil. Se baseia apenas no sentimento. Então, por isso, hoje eu me sinto bem, ok. Hoje eu estou comovido, porque eu ouvi, enfim, uma mensagem, uma coisa. Hoje eu fui abalado por determinada situação. E aí eu lembro, né? E lembro com tristeza disso,
Quando a minha primeira esposa faleceu, há 10 anos atrás, mais de 10 anos, né, agora, quantos e quantos jovens, né, que diziam assim: nossa, pastor, não, porque agora nós vamos batalhar, enfim. E realmente, na sequência daquilo ali, batalharam, fizeram um trabalho muito bonito, não, porque agora nós vamos ficar sempre na igreja e vamos trabalhar para Jesus, enfim. Agora, nas férias, eu tive a oportunidade de fazer um culto com o pessoal desse distrito, que era o meu distrito pastoral, onde, né, a minha primeira esposa faleceu. Tem muitos amigos lá. E aí, estava perguntando para um dos jovens remanescentes: e o fulano lá, que era o nosso jovem naquela época, fora da igreja. E o Beltrano, que era nosso jovem lá naquela época, fora da igreja. E o Ciclano, que era nosso jovem lá, fora da igreja. Ainda bem que teve uma boa notícia, que eu soube de um que já estava fora da igreja antes, que se rebatizou recentemente. Mas boa parte daqueles que disseram: não, porque agora nós vamos até o fim, estão fora. Ou seja, aceita a palavra com alegria. Opa, é isso aí. Mas mudou as circunstâncias, deu alguma diferença, mudou o sentimento. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso. Não é à toa que Jesus diz assim: aquele que persevera. Ou seja, eu posso não estar me sentindo muito bem, eu posso estar passando por lutas, eu posso estar passando por dificuldade, eu posso estar passando por uma calamidade, mas eu continuo confiando em Deus. Amém. Aquele que persevera até o fim, é esse que será salvo. Mas tem um terceiro grupo, e esse terceiro grupo aqui é bem interessante também. Marcos 4, verso 18 e 19. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Se você olhar nesse verso 19, até aqui a versão, né? A revista é atualizada. Está vendo aquela palavrinha que aparece ali? Ó? Demais ambições estão fazendo o que ali? Ó? Concorrendo. Concorrendo. No original, uma boa tradução é essa aí. Ou seja, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as ambições, fazem o quê? Concorrendo. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Aqui, esse grupo ele é diferente do segundo grupo. Por quê? Porque o segundo grupo ele não tem raiz, ele não tem uma base, ele se baseia só no sentimento. Esse terceiro grupo, qual é o problema dele? O problema é a prioridade que esse grupo coloca nas coisas. Porque você vê ali, ó, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições fazem o quê? Elas estão o quê? Concorrendo, estão disputando lugar com quem? Com Deus, a sua palavra. Não é à toa que Jesus diz assim: busque em primeiro lugar quem? O reino de Deus, a sua justiça. E quantas coisas vão ser acrescentadas? Quantas? Todas serão acrescentadas. Todas elas. Mas, e é curioso que a própria escritora Ellen White, né, ela comenta que tudo aquilo que a gente coloca como a principal afeição, o principal objetivo da vida e dedica tempo, enfim, atenção para isso, a gente acaba tornando isso, de certa forma, um Deus. Então, por isso que existem muitas coisas que acabam sendo o quê? Deuses modernos, né, para as pessoas. Que é um exemplo bem claro disso, que hoje até o pessoal diz assim: não, que está diminuindo a religiosidade, o pessoal não é muito mais de igreja e tal, assim. O pessoal pode não frequentar igrejas, mas a religiosidade, a adoração a alguma coisa, continua. Quer um exemplo disso? Não vou citar o nome do time, tá, para não entrar em contextos, enfim, mas não é um time aqui do Rio Grande do Sul. Mas até antes de mencionar essa questão do estádio do time, vou mencionar, enfim, o que eu vi, enfim, no cemitério onde a minha falecida esposa está sepultada. Enfim, algum tempo depois, né, tinha a questão de você fazer a lápide ali certinho e tal, né, depois do falecimento. E aí eu fui até o Paraná, né, para fazer isso. E eu estava lá olhando, enfim, né, os túmulos. E aí, enfim,
eu olhei que boa parte dos túmulos naquela região ali, as pessoas faziam homenagens, sabe o quê? Porque você sabe que muitos túmulos, às vezes o pessoal coloca assim, essa não é a minha última morada, coisa assim, sentiremos saudades, deixa alguma frase, alguma coisa assim, né? Mas boa parte das pessoas naquele cemitério dos falecidos, provavelmente por pedido deles, ou porque a família colocou, porque sabia, é impressionante que a maioria das pessoas ali colocava coisas relacionadas, sabe o quê? A times de futebol. Nossa. E aí tinha assim, num túmulo, por exemplo, o sujeito, né, dava a descrição do sujeito, a foto dele, e aí embaixo assim, né, o escudo do time, dizendo assim, time tal, essa é a minha vida, vivi por isso. Né? E detalhe, esse não era o único. Nada contra, assim, você acompanhar, enfim, eu quando posso, enfim, acompanho, tenho, né, o time que eu aprecio, mas uma coisa é você assistir, enfim, um jogo de futebol, outra coisa é você, enfim, viver aficionado disso de tal forma que, né? E é por isso que eu tive uma ideia, no momento que eu comecei a ver o pessoal colocando tantas coisas de time de futebol ali e tal, né, uma coisa assim, né, nessa hora, qual é a esperança que o time de futebol vai dar para você? Absolutamente nenhum. E aí eu pensei o seguinte, bom, então o túmulo da minha esposa vai ser diferente. E até hoje, quem vai lá naquele cemitério percebe essa diferença. Qual é a diferença? Porque ao invés de ter alguma coisa relacionada a times de futebol, que é muito lá, fora de brincadeira, os cemitérios daqui às vezes tem uma outra referência, né? Que alguém faz, né? Num túmulo ao Grêmio, ao Inter, mas lá sim é muito, muito mesmo. E aí, enfim, eu coloquei, enfim, né, uma frase dizendo, na verdade um texto, né, dizendo assim, aqui descansa, enfim, uma pessoa que foi fiel a Deus, né, enfim, que muito em breve, quando Jesus voltar, essa sepultura vai se abrir, né, para que ela possa viver com Jesus eternamente e tal. Amém. Tenha você no seu coração essa esperança também. Então, aquele túmulo lá continua pregando, em meio a um mar de desesperança. E aí dentro disso, um desses times, né, que eu vi lá o pessoal lá, time tal, minha vida. Quando você olha vê o jogo de futebol desse time, por exemplo, e você sabe que nos estádios o pessoal coloca aquelas faixas, né? Às vezes as torcidas organizadas, né, colocam lá as faixas e tal. E aí em um determinado estádio por aí tem a faixa lá dizendo assim, time tal, minha religião. Minha religião. Gente, o pessoal, mas é uma brincadeira. Não, os caras até se matam por conta disso. Ou seja, os deuses, vamos dizer assim, só estão mudando. Mas na verdade o povo continua religioso. A pessoa pode até dizer que não acredita em Deus, mas pode colocar o dinheiro como um Deus, pode colocar a sexualidade como um Deus, pode colocar um monte de coisa como um Deus. E é isso que Jesus diz aqui. Tem pessoas que, ok, elas aceitam a palavra. Só que aí é a riqueza, é os cuidados do mundo, é a atenção a determinadas coisas que nem deveria ter, e essas coisas fazem o quê? Elas concorrem. Pastor, eu nem sou rico. Tudo bem, você pode ser a pessoa mais pobre do planeta. Mas se tem outra coisa que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração, aí é o seu terceiro grupo. É o grupo que, ok, eu sou de Jesus também, mas na verdade a maior parte do meu tempo eu gasto nisso aqui, né? E é por isso, irmãos, que hoje tem muitas pessoas que elas vêm à igreja, mas elas saem daqui e vivem como se Deus não existisse. É esse grupo aqui. Então, se eu sou cristão aqui dentro e lá fora também. Mas aí vem o último grupo, e esse é para dar um alívio, né? Marcos capítulo 4, verso de número 20, diz assim, que os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É interessante você notar que nesse grupo, eles não só recebem, né, a palavra, assim como o primeiro grupo, eles não só recebem com alegria, também como o segundo grupo faz,
mas eles recebem com alegria e perseveram, que é algo que o segundo grupo não faz, o solo rochoso, né, não faz. E além de receberem com alegria e perseverarem, eles também colocam a prioridade no lugar certo, colocam Deus em primeiro lugar, não deixam outras coisas concorrerem, assim como o pessoal que tem a semente ali no meio dos espinhos faz. Esse grupo deixa que a semente germine, cresça e faça o quê? Dê frutos. E aqui tem uma verdade valiosíssima para nós, né? Todo aquele que deixa a semente da palavra germinar e crescer no seu coração vai fazer com quê? Com que essa palavra, de alguma forma, frutifique. Isso não vai ficar só com você. De alguma forma, você vai querer partilhar com quem está próximo a você. Se a semente da palavra realmente germinou e cresceu no seu coração, a ponto de dar frutos, você vai querer de alguma forma espalhar isso, compartilhar isso. É impossível não ser diferente. E aí eu termino com a minha pergunta do início. Quem é você nessa história aí? Você decide quem é você. Você é alguém que ouve a palavra, mas pelos pré-conceitos? Uma igreja. Ouvi um pastor, né? Esses pastores aí deve ser tudo ladrão, né? Você sabe que eu passo por esse pré-conceito, né? Eu penso que eu fico roubando o dinheiro das pessoas, né? Mas por muitos pré-conceitos, você não escuta a palavra. Pessoas que você até escuta a palavra, aceita, mas no momento de perseverar, aí, né? Beleza, esse ano eu vou fazer o propósito, enfim, né, de fazer lá uma dieta e vou emagrecer. Ou esse ano eu vou fazer o propósito, né? Virada de ano é sempre assim, né? Esse ano eu vou fazer o propósito de ler toda a Bíblia em um ano. Aí chegou no mês de fevereiro, já abandonou o propósito. Ou você é do grupo que, beleza, eu aceito, eu concordo, é isso aí, eu aceito, eu busco perseverar, mas tem outras coisas que estão ocupando um lugar que só Deus deveria ocupar no seu coração. Amém. Ou eu sou aquele que realmente abre o meu coração para aceitar, enfim, a palavra de Deus e deixo que Deus transforme a minha vida. Quem é você? Essa resposta não sou eu quem vai dar. Não é nem, enfim, seus familiares, nem ninguém. Às vezes a gente até quer abrir a cabeça de alguém para dizer assim, vai meu filho. Mas se Deus que é Deus não faz isso, não sou eu que vou fazer. Por isso, a resposta a essa pergunta depende de você. E o que você vai responder baseado nisso vai depender do que será o seu futuro. Porque uma coisa que eu digo, e sempre digo em funerais, é uma coisa que geralmente eu termino dizendo isso. Quando um funeral, enfim, acontece, eu geralmente termino o funeral dizendo: essa pessoa, enfim, que faleceu e tal, tudo que ela construiu aqui nessa vida, ela não vai levar para o túmulo. Tudo que ela batalhou, construiu, enfim, os filhos, né, as atividades, as coisas, tudo isso ficou aqui. As únicas coisas que ela vai levar para o túmulo são o quê? A fé, a esperança, a confiança que ela depositou em Deus. Que isso vai ser a garantia para o quê? Para que quando Jesus voltar, ela possa acordar para viver eternamente, que é isso que importa. Amém. Amém. Isso pode ser uma realidade para você também. E para mim. Mas depende de você. Por isso você decide. Nós vamos cantar agora aquele hino que não podia ser diferente, né? Depois, enfim, de ouvirmos isso. Hino 168, né? A última hora. Então, qual é a escolha que nós vamos fazer diante de tudo aquilo, né, que ouvimos e sabemos da palavra de Deus? Qual é a terra que está no nosso coração? Qual é o solo do nosso coração? Nós decidimos o que fazer diante disso. Chamar o som, nós colocamos em pé e vamos cantando.